Seja bem-vindo a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Sempre eu repito no início de cada capítulo desse, por que eu tomei esse caminho? Porque o Evangelho de João é o mais espiritualizado de todos os 4 evangelhos. O Evangelho de João mostra o Cristo. Você quer entender o Cristo, o Evangelho de João é o melhor para você entender. E o Espiritismo, que é quem melhor pode explicar o Cristo, porque a pedagogia do Espiritismo é um pouco diferente da pedagogia dos irmãos que usa o estudo do cristianismo com uma ótica teológica um pouco diferente da nossa. Não estou condenando, não estou atacando, ao contrário, aprendo com tantos padres, com tantos pastores, com tantos mestres nessas áreas. Pessoas, além de conhecimento, de uma bondade imensa, mas o Espiritismo tem uma ótica diferente para apresentar o Cristo. Começa que o Espiritismo mostra que Jesus é um, Deus é outro, não é o mesmo, já começa esse processo e assim por diante. Tem uma série de outras informações que quem lê, por exemplo, O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, vai entender, porque a primeira parte do livro é toda explicando mais ou menos essa parte. E o inconsciente puro, que é a parte divina do inconsciente nosso. A parte consciente nossa é pequena, é a mais superficial, e o inconsciente puro é que está a grandeza da nossa individualidade. Então tem o inconsciente atual, que é a grandeza do nosso inconsciente atual, tem consciente passado arcaico, que é informações da individualidade de outras existências nossas, e tem a essência divina, que é a parte de Deus que está em cada um de nós. Essa parte de Deus é que é incorruptível, é eterna, é indestrutível. Quando Jesus vem acordar essa parte divina em cada um de nós, aí nós vamos entender o inconsciente puro de Jesus através do Evangelho do João e vamos compreender as possibilidades imensas do nosso inconsciente puro. E aí, trazendo essas informações para o nosso atual consciente, as forças do ego organizadora do consciente, ela vai fazer com que essas informações venham para o nosso consciente atual, e aí as nossas possibilidades são imensas. Mas vamos ao assunto que interessa, que é a lição do capítulo 20, que eu botei letra C, porque ele começa do versículo 24, que é do Evangelho de João, da tradução do Ferreira, a tradução atualizada do Ferreira, que é a que eu copiei, que eu estou indo. Então, o Evangelho de João começa nesse capítulo dizendo: a incredulidade de Tomé. É assim. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Porque Jesus tinha aparecido para os discípulos dele, lá. Para vários, tinha vários lá quando Jesus aparece. Mas o Tomé não estava nesta hora. Então disse-lhe Tomé, disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, disseram a Tomé. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé, ele vai dizer que ele, apesar de todos estão dizendo que viu, que viram Jesus, Madalena já tinha dito que viu, já tinha trazido o recado. Aqueles 2 discípulos de Emaús, como alguns falam, já tinham dito que viram Jesus. Os discípulos que estavam ali na casa fechada disseram que viram Jesus quando ele apareceu e faz: a paz esteja convosco. Já viram. Mas o Tomé disse que só acreditava se botasse o dedo e se pegasse com a mão. Parece aqueles pensamentos dos atuais cientistas nossos. Ele precisa ver para crer, ele precisa pegar para quê, ele precisa sentir com os 5 sentidos nossos para acreditar. Ele diz isto, ele vai dizer isso. Mas Jesus, como sempre, surpreende, e ele
Continua João, aí João diz, Jesus aparece novamente aos discípulos. É assim que ele vai continuando lá do Evangelho, ele escreve. Ele diz, no capítulo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, de novo, as portas trancadas, porque para o Espírito não precisa a porta estar aberta, eles passam pela parede, não precisa Jesus, qualquer espírito mais ou menos faz isto, ele entra, porque a densidade perispiritual é diferente da densidade da matéria grosseira nossa, ele passa, não precisa a porta estar aberta. E estando a porta trancada, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhes, ele ficou no meio dos discípulos, como se entrasse na sala, fica no meio dele e disse, a paz seja convosco. Jesus usava muito esse termo, a paz seja convosco. E os discípulos usavam muito também isso, dizia, a paz do Mestre esteja com vocês. Usava muito. A paz de Deus esteja com vocês. Porque a paz do Espírito puro, que está na frequência de Deus, é a paz do Espírito puro. A paz que você não sofre. Não é a paz que os homens falam da paz e quer fazer bomba atômica achando que está lutando pela paz. Quer fazer uma guerrilha e acha que está lutando pela paz. Quer fazer uma guerra e acha que está lutando pela paz. É uma compreensão da paz na visão humana e não compreendendo a paz numa visão riquíssima da essência divina, que precisamos compreender isto. A paz esteja convosco, ele falando. E logo disse a Tomé, Jesus logo se dirige a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ele está dizendo para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Ele pede porque Tomé tinha dito que precisava botar o dedo nas feridas para saber. Precisava botar a mão ali onde tinha sido aquela lança que tinha sido jogada pelo centurião lá romano, lá de Jesus na cruz. Ele disse que ele queria ver. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Porque tem pessoas que dizem que só acredita quando vê. E Jesus diz, feliz daquele que é capaz de acreditar sem ver. Porque você, para ver, você vendo com os nossos órgãos de sentidos, dos fenômenos, é preciso estar mais grosseiro para você ver. Você não vê as coisas na quarta dimensão, na quinta dimensão. Os nossos olhos, os nossos órgãos de sentido, ele foi preparado para as coisas desta dimensão. É muito grosseira. Mas tem pessoas que vê com os olhos da alma, que escuta com os ouvidos da alma, que sente com a alma. A parapsicologia está cheia de experiências que mostra, botam uma carta de baralho na nuca da pessoa e a pessoa diz que carta é aquela. Está cheio de trabalho na parapsicologia mostrando isto. Ele, para ver, às vezes, não precisa ver com os olhos materiais nossos. Ele, às vezes, quando desenvolve essa sensibilidade, tem gente que diz, é a fé raciocinada de Tomé. Mas a fé raciocinada, ela cresce quando você já tem consciência profunda, você vê. Por isso que Jesus dizia, feliz daqueles que têm ouvidos para ouvir. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quem tiver olhos para ver, veja. Porque tem pessoas que vai ver e não vê, vai escutar e não escuta. Porque, na realidade, é como se fala de Deus. Se tu diz, mas eu nunca vi Deus. Sim, você nunca viu Deus, mas você viu o universo. Ou você precisa ver Deus para saber
que o Sol não foi feito pelo homem, que esse universo, essa galáxia não foi feita pelo homem. Você precisa saber que essa nebulosa não foi feita pelo homem, que existem bilhões e bilhões de planetas no universo e não foi feito pelo homem. Você precisa ver Deus para você acreditar nisto. Você precisa ver Deus para saber que o homem é um ser inteligente, e por ser um ser inteligente ele não pode ter sido formado de nada. É preciso algo mais inteligente do homem para poder, no processo evolutivo, formar o homem. É como diz Jesus, feliz daquele que não precisa ver para crer, Tomé. E Tomé toma susto, mas ao mesmo tempo nós temos ainda tanta gente igual a Tomé, igual àqueles que seguia Cristo, assistia a Cristo e dizia, mestre, nos mostre milagre. Jesus estava curando cego, aleijado, leproso, surdos, mudos, obsediados, e o cara disse, nos mostre milagre. E Jesus está mostrando aquilo tudo, ele pedindo milagres para ver. Então, as pessoas, às vezes, tem gente até que diz, Jesus não existe. Jesus dividiu o planeta, nós estamos no ano 2019, depois de Cristo. A nossa história é antes do Cristo e depois do Cristo. Você acha que uma pessoa que dividiu o planeta, a história do planeta, não é marcante? Às vezes as pessoas espantam porque olha Jesus e quer entender Jesus com o olhar do fenômeno material, não vai entender. Porque Jesus, ele está acima desse entendimento material nosso. É preciso você sentir. Por isso que Jesus diz, quem é que vai ver Deus? Jesus diz, só os puros de coração verão a Deus. Não é a intelectualidade que vai fazer você compreender Deus. Você pode até ter um raciocínio bom, filosófico, pode ter até um raciocínio bom, científico, mas você vai sentir Deus pela evolução. É os puros de espíritos que verão a Deus face a face, e não em cima da intelectualidade. Por isso, quem quer compreender Jesus, olhando numa visão hominal, não entende Jesus. Por isso que é mais fácil entender Jesus quando você compreende um Cristo que o João apresenta tão bem no seu Evangelho. Então precisa entender isso. Essa lição de Tomé é uma lição fantástica, uma lição para as nossas reflexões. Tenha certeza, eu já disse isso aqui e vou repetir de novo. Tem alguns companheiros espíritas que lê o Espiritismo, frequenta reuniões, até às vezes trabalha um pouquinho ali. Diz os espíritos que tem muitos companheiros desses que quando desencarna, ele sabe que desencarnou. Porque ele está vendo o corpo dele ali, está vendo ele separado já do corpo, está vendo às vezes a família dizendo, ele já morreu, está vendo o médico dizer, já morreu, e ele tem certeza que realmente desencarnou, porque ele conhece um pouco do Espiritismo. E quando ele olha lá na frente, ele vê às vezes o avô dele vindo, um tio, um irmão, um pai, um amigo, uma pessoa querida dele. Quando ele olha, ele bate a mão na cabeça e diz, meu Deus do céu, então era tudo verdade, e agora? Ou seja, ele sabia, mas ele acreditava desacreditando, estava igual a Tomé, precisava ver para crer, precisava botar o dedo na ferida para crer. Ele diz, e agora? Agora, meu irmão, a oportunidade já passou, só na outra reencarnação. Então você aproveite o momento desta reencarnação e faça o que Jesus manda. Ame, sirva, trabalhe no bem, seja trabalhador do bem, trabalhe no amor, porque quem toma o caminho do bem não se arrepende. Quem toma o caminho do amor não se arrepende. Quem toma Jesus como mestre não se arrepende. Então acredite nas possibilidades imensas que você tem. E não deixe para os últimos instantes você vir acreditar que precisa seguir as pegadas de Jesus para você acelerar a sua evolução. Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja
lhe abençoe, você e sua família, muita paz para todos, muita paz e até o próximo encontro. Que a paz esteja convosco, como diz Jesus. Até o próximo encontro. Boa sorte.